Irmãos e irmãs, bom dia. Fazendo um pequeno resumo do estudo da designação do Vem Segue-me desta semana, os capítulos 50 a 57 de Isaías. Vamos ver o que aprendemos. No capítulo 50, eu anotei aqui o versículo 4 e 5, que fala para despertarmos. O Senhor Jeová me deu uma linguagem erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retiro para trás. Então, esses dois versículos aqui do capítulo 50, ele fala para despertarmos, abrir os ouvidos. Todas as manhãs ele nos desperta e que possamos estudar as Escrituras diariamente. No capítulo 51, versículo 1, 2 e o 9, continua falando sobre despertar e nos vestir de força. Ouve-me, vós o que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. No versículo 9, fala o seguinte: desperta, desperta-te, veste-te de força. O braço do Senhor desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou os braços a Raabe e feriu o dragão? Ele continua falando a despertarmos, né? E nos vestir de força. No capítulo 52, versículo 1 e 2. Continua falando sobre despertar. Desperta, desperta, veste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Então, nesses capítulos, está falando muito sobre despertarmos. Será que nós estamos já despertados ou precisamos acordar um pouco sobre fazer as coisas do Senhor em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas? Vamos para o capítulo 53, versículo 3 e 4. Jesus toma sobre
sobre si, Jesus Cristo tomou sobre si meus pecados e minhas dores. Esse capítulo 53 é todo bom. Se vocês tiverem um tempinho, estudem todo, mas eu vou ler só 2 versículos, 3 e o 4. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos seus trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que vocês possam estudar todo esse capítulo, individual e em família. No capítulo 54, eu marquei aqui os versículos 3 e o 7, que fala sobre o progresso e a glória da igreja. Jesus Cristo quer que eu retorne para ele. Versículo 2, 3 e 7. Amplia o lugar de tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeça. Alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Então o Senhor ele é misericordioso conosco, Ele quer o melhor para nós, que nós possamos cuidar de nós mesmos, individual, e cuidar de nossa família também, para que o Senhor ele nos resgate todos os dias. No capítulo 55, versículo 1, 2 e 6, fala que todo o povo é convidado a procurar a salvação e abraçar seus convênios. Versículo 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. E no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então que nós possamos fazer todas essas coisas que o Senhor está nos ensinando aqui, né? Ter sabedoria para fazer todas as coisas diariamente e buscar primeiro o Senhor, né? No capítulo 56, versículo 2 ao 3, e depois do 5 ao 6 e do 8 ao 10, fala sobre promessas àqueles que guardam os sábados. Versículo 2 e 3. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lança mão disto, que se guardar de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de tudo me apartará o Senhor do seu povo, nem
tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Versículo 5 e 6. Também lhe darei na minha casa e dentro de meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu convênio. E os versículos do 8 ao 10. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o toscanejar. Que nós possamos despertar para estas coisas, de não profanar o sábado, ou seja, o domingo, que é o dia do Senhor, e nos preparar para renovar os convênios no dia do Senhor. E esta semana, nos preparar, já está preparado para assistir todas as sessões da conferência, ouvir os servos do Senhor. No 57, capítulo 57, versículo do 14 ao 17, fala o seguinte: disse-á, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que as fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri, escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Então os rebeldes, eles seguem os caminhos do seu coração, mas os obedientes seguem os caminhos do Senhor. Grato sou pelas bênçãos do estudo, da designação, do Vem Segue-me, durante todo este ano que é estudando o Velho Testamento. As pessoas às vezes até falam que aprender o livro de Isaías é muito difícil, mas se nós seguirmos a sequência e estudarmos diariamente, individual e em família, vai se tornar fácil. E o Senhor, Ele vai abrir a nossa mente e o nosso coração e vamos aprender muitas coisas que irão nos ajudar no dia a dia. Compartilho esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.